Caríssimos, boa noite. Boa Sejam noite. muito bem-vindos. É um prazer, uma alegria e uma honra ter aqui vocês nesse nosso encontro de segunda-feira, que é para ser um bate-papo, é para ser um encontro leve, mas sempre trazendo algumas informações que possam agregar na sua comunicação, seja no dia a dia, seja na comunicação profissional, entre os seus pares, seja uma comunicação mais estratégica nas redes sociais, na mídia, ou mesmo, muitas vezes, na sua empresa, no seu escritório, na sua clínica, onde você precisa adotar uma comunicação mais estratégica, que você consiga, que você possa, né, saber buscar ferramentas que ajudem na construção dessa comunicação. E hoje, o nosso bate-papo aqui é para falar um pouquinho sobre a construção de conteúdo. Essa é uma das maiores dificuldades. E quando é que a gente descobre que essa é uma das maiores dificuldades que a população no mundo todo enfrenta? Quando as pessoas dizem assim: ah, mas chega em determinados momentos, eu não sei o que falar, eu nem sei o que dizer. Alguém vem abordar você, fazer uma pergunta, começa uma conversa, e você está ali meio sem assunto, você não sabe o que falar com a pessoa. Imagine, então, se alguém chamar você para dar uma entrevista no rádio ou na televisão. Eu já disse para vocês aqui algumas vezes que existe uma estatística, e essa estatística se repete em vários lugares desse planeta, independente da condição social ou cultural. Em todas as regiões, quando se faz essa pesquisa, essa investigação, o resultado dá praticamente o mesmo. A pergunta é: você tem dificuldade para falar em público? Você tem dificuldade para se comunicar? Você tem dificuldade para expressar as suas ideias, os seus pensamentos? E aí, em média, 8 em cada 10 pessoas têm uma dificuldade gigantesca para se comunicar. Essa é uma estatística que aparece no mundo todo. Então, você imagine que se eu tenho um grupo de 100 pessoas, 80 pessoas vão ter essa dificuldade. As outras 20 se expressam, se comunicam, não necessariamente de modo assertivo, não necessariamente se comunicam bem. Eu falo que os 20% são os atrevidos, aqueles que, independente, né, de plena segurança ou de todo preparo, se atrevem e falam. E muitas vezes nós ouvimos pessoas falando em público, seja num palco ou não, porque falar em público não é só você estar em cima de um palco, você pode estar em uma reunião do ambiente de trabalho, até mesmo numa roda de amigos. Quando você se expressa para falar para várias pessoas, você está falando em público. E muitas pessoas travam, não conseguem ir adiante num raciocínio. E o que é que isso demonstra? Isso demonstra que você tem uma dificuldade para organizar ideias e pensamentos. E essa é uma dificuldade de pelo menos 80% da população. Então, eu falava daqueles 20% que se expressam, e muitas vezes nós ouvimos pessoas que falam, são até falantes, mas quando abrem a boca, e todos nós conhecemos alguém assim na nossa roda de convivência. Tem sempre aquela pessoa que abre a boca para falar alguma coisa, e quando a pessoa resolve falar, os colegas já fazem: ai, meu Deus, lá vem ele, lá vem ela. Vocês conhecem alguém assim? Certamente que sim. Então, essa é uma pessoa destemida. Ela não tem nenhuma inibição, não tem nenhuma trava, mas não tem filtros ou não tem um raciocínio lógico, coerente, não consegue organizar ideias e pensamentos. E é daí que vem a maior dificuldade para as pessoas se expressarem, porque elas não conseguem organizar ideias e pensamentos. Mas tem algo que impede essas pessoas de organizarem ideias e pensamentos, que é o lado emocional. Então, se você fica ansioso, eu já sei que eu tenho dificuldade, eu fico ansioso, não consigo falar com clareza, por quê? Porque a ansiedade é um estado emocional. Eu estou numa condição emocional que eu não dou conta daquele meu estado, daquela minha situação. E aí, se eu não dou conta daquela minha emoção, eu não vou conseguir equilibrar o meu corpo, as funções até mesmo do meu corpo. Por conta disso, eu vou ter aquela aceleração de pensamentos, uma confusão de ideias, e nessa bagunça toda eu não consigo encontrar
as ideias mais claras para expressar aquilo que eu penso ou que eu gostaria de expressar. Então, é como se nós entrássemos num quarto bagunçado e rapidamente quiséssemos ali encontrar um determinado objeto. Um livro, uma meia, um sapato. Se está aquela desorganização, aquela bagunça, como é que a gente faz para encontrar o que a gente precisa? Assim é a nossa mente. Quando eu estou irritado, quando eu estou ansioso, ou mesmo deprimido, ou se eu estou estressado, nervoso, eu começo a ter uma série de pensamentos, muitas vezes aleatórios, ao mesmo tempo. Eu não consigo focar em uma linha de raciocínio, em um pensamento apenas. E aí a minha mente fica como um quarto bagunçado, é difícil encontrar as coisas ali dentro. Por isso que nós temos uma grande aliada nessas situações, que é a nossa respiração. Toda vez que eu respiro profundamente, pausadamente, 3, 4, 5 vezes, eu consigo aumentar a oxigenação do meu cérebro, e o meu cérebro bem oxigenado, ele vai funcionar melhor. Ele vai ser mais eficiente, tanto para as funções automáticas do nosso corpo, quanto para as funções fisiológicas, e também para essas funções mentais, no que diz respeito ao pensamento. Então, eu consigo pensar melhor. Meu cérebro fica oxigenado, como se passasse um aspirador e tirasse a sujeira, a poeira que está atrapalhando. E aí eu consigo ter um pouco mais de clareza das ideias e assim organizar melhor o pensamento. Então, o que é que eu fiz agora aqui com vocês? Eu fiz um caminho de trás para frente, um inverso. Eu fui lá na pesquisa que explica por que as pessoas têm uma grande dificuldade para se expressar, que é aqueles 80%, e aí eu vim explicando o que é que faz com que ela tenha dificuldade para se expressar. Aí cheguei na emoção, né, que é quando eu não dou conta de uma emoção, ela toma conta do meu corpo, é um sequestro de amígdala que eu tenho, e eu não consigo me expressar direito. E aí, para melhorar esse estado emocional, eu me utilizo da respiração. Quanto mais eu exercito, quanto mais eu faço isso no dia a dia, mais a minha mente ou mais o meu cérebro aprende a pensar melhor. Ok, gente? A gente vai falando mais sobre isso, mas o que eu quis explicar para vocês é por que o que eu quero trazer hoje para vocês é tão importante e pode ajudá-los em todos os momentos da sua vida, seja no convívio social ou mesmo no convívio profissional, naquele convívio mais formal, ok? Então, na aula passada, na semana passada, eu expliquei como é possível nós organizarmos melhor o nosso pensamento. E aí eu vou trazer para vocês aqui uma apresentação. Compartilhou aí, gente? Compartilhou? Então tá. Olha só. O que é que eu preciso para me expressar bem? E considere expressar bem sempre que você quer falar alguma coisa. Seja com o filho, seja com o companheiro, com a companheira, seja no ambiente de trabalho, seja dando uma aula, fazendo uma palestra, gravando uma live ou fazendo um story de 20, 40 ou 60 segundos. Eu sempre vou ter que percorrer esse caminho que eu vou apresentar para vocês. E eu vou apresentar muito rapidamente, porque esse foi o conteúdo da nossa aula passada. O que eu preciso para me expressar com clareza, de forma positiva, com assertividade? Vocês já devem ter ouvido falar. Eu preciso dominar o assunto, ter conhecimento sobre aquilo que eu vou falar. Correto, gente? Tudo bem. Então, o que é que eu preciso para dominar um assunto? Eu tenho que ser um especialista? Se eu for um especialista naquela minha área do conhecimento, eu vou ter muita tranquilidade para falar. Mas talvez você participe de um grupo de empreendedores, um grupo de networking ali, e em um determinado dia você precise apresentar um trabalho ou apresentar uma ideia sobre algum tema que seja importante para todo o grupo, e não um tema que você domine 100%. O que é que você vai fazer? Você vai buscar conhecimento, pesquisar aquele assunto para poder falar sobre ele. A partir da minha pesquisa, eu vou conseguir ter acesso
a informações importantes sobre aquele tema. Ou seja, eu não preciso ser um especialista no assunto para falar sobre alguma coisa, mas eu tenho que ter alguma informação, alguma base, algum conhecimento. Então, eu pesquiso e passo a ter conhecimento de uma parte desse assunto. Então, eu vou falar sobre essa parte, correto? Aí eu vou para a segunda etapa. Muito bem, pesquisei, obtive informações. Para falar sobre alguma coisa, eu preciso organizar as ideias. E como é que eu organizo se eu li muitas coisas? Eu vou trazer um exemplo que nós chegamos a trabalhar na semana passada, que foi, imagine que você é da área da arquitetura e você quer falar sobre os vários estilos, né, ou as várias escolas da arquitetura. Eu vou falar sobre o clássico, sobre o moderno e sobre o barroco. Um exemplo, arquitetura barroca, ou moderna, ou clássico. Ok, eu separo esses 3 temas, pesquiso algo sobre o moderno, algo sobre o clássico, algo sobre o barroco. E aí depois que eu separei os temas, eu organizo as ideias. O que eu vou falar sobre o clássico, ou o que sobre o moderno, e o que sobre outros temas a serem pesquisados. Percebem que eu começo a organizar as ideias, e quando eu organizo essas ideias, automaticamente eu vou organizando o meu pensamento. Mas o que é que eu vou falar sobre o clássico? Posso falar sobre as linhas, o estilo arquitetônico, sobre a decoração. Uau, que bacana! De onde veio essa escola? Quando surgiu? Quem foram os principais profissionais dessa área? Maravilha! Vou para o moderno. Quais são as linhas? Quais são as características dessa escola? Como ela é na arquitetura, como ela é na decoração, eu vou acrescentando informações. E perceba que vai ficando claro, eu vou estudando, organizando e, ao mesmo tempo, aprendendo. Quando eu pesquiso, organizo, começo a conhecer e aprender, eu posso contar o que eu aprendi para outras pessoas. Então, perceba, são exercícios que eu vou fazendo. Primeiro, de pesquisa, que vai abastecendo o meu repertório. Eu vou aprendendo sobre diversos temas. Depois, eu aprendo a organizar as ideias. Isso é um exercício fantástico para o nosso cérebro, porque ele vai aprendendo e vai ficando cada vez mais fácil. E o terceiro exercício é que quando eu conto para alguém, eu vou destravando a minha fala e ficando mais habilidoso para falar sobre coisas das mais diversas. Percebe? Então, veja, eu passei a dominar um assunto, ainda que eu não seja um especialista, eu tenho que dar uma aula sobre aquilo, mas eu conheço. Depois eu organizei ideias, aí eu editorializei, porque eu segmentei, separei por temas ou abordagens. A partir daí eu fiz um roteiro. O que é que eu vou falar sobre cada um? Tópicos. Quando surgiu, quem fez, quais são as características, onde eu encontro hoje. O segundo, quando surgiu, quem trabalhou nessa área, quais são as características, em que locais eu encontro essas obras. Percebe? Eu estou roteirizando. E aí, eu preciso ser criativo, porque senão todo mundo vai fazer do mesmo jeito. E aí, sendo criativo, eu posso fazer uma foto de uma fruteira e que mostra uma peça de decoração moderna. E a partir daquela fruteira eu falo sobre uma escola de arquitetura. Ou eu posso fazer um vídeo diferente, eu posso criar uma frase. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Esse é o tópico que a gente vai trabalhar hoje. Mas vocês conseguiram entender a linha de raciocínio? Como eu posso dominar assuntos, ainda que eu não seja especialista naquelas áreas? Então vamos lá. Imagine que eu queira falar sobre nutrição. Hoje eu escolhi nutrição para a gente, que aí a gente aprende um pouquinho e coloca isso em prática. Gente, travou o vídeo aqui para mim. Travou para quem? Está travado, gente? Travou para todo mundo? Não? Dá um F5. Destravou, Ju. Aqui normal. Se travar, dá um F5, que pode ser o seu computador ou a sua internet, tá bem? Então, vamos lá, voltando. Eu escolhi hoje a gente trabalhar a nutrição. Imagine que você faz parte de um grupo de mulheres empreendedoras ou um grupo de empreendedores e vocês vão ter um encontro e naquele dia
você foi convidada para falar sobre um tema que pode ser importante para a vida de todo mundo. E você falou, eu vou falar sobre nutrição, porque eu acho que é tão importante nós sabermos algo sobre a nossa alimentação, colocá-la em prática no nosso dia a dia, talvez isso possa ser importante para as pessoas. Mas o que eu vou falar sobre nutrição? Né? Até que ponto eu estou preparado para isso? Aí, veja, você faz uma pesquisa. Você pode ir no Google ou em sites, em páginas já mais específicas e você faz uma pesquisa. Então, eu tenho aqui 5 alimentos que ajudam a desinchar e a emagrecer. Né? E tem uma pesquisa, algumas informações, apareceu ali abacaxi. Aí eu quero saber quais são esses 5 alimentos. Abacaxi, pepino, chá verde, gengibre e melancia. Então, veja, eu estou entendendo que existem alguns alimentos que podem ajudar e a cada um deles eu vou buscando informações. Eu começo a conhecer algo sobre o tema que eu pesquisei. Aí eu preciso transformar esse conteúdo, por exemplo, numa postagem para as redes sociais. Olha que incrível. Atitudes que ajudam a emagrecer. Essa é a tela principal ali da minha postagem. Eu coloco, primeira, quais são as atitudes? Eu não. Enfim, faltou um postzinho aqui, que um seria, quais eram os alimentos? Depois, a segunda atitude, montar adequadamente o prato na hora de me alimentar. Eu preciso beber muita água, incluir proteína e gorduras em cada refeições e a prática de atividade física. Então, veja, eu comecei pesquisando lá algumas atitudes, alguns alimentos, e eu vou dando sequência à minha pesquisa. E eu cheguei a uma gama de informações que me permitiram trazer essa apresentação. Aqui eu tenho, qual é o exemplo que eu tenho aqui nessa situação? Qual é o resultado que eu tenho aqui? Eu fiz uma pesquisa, organizei em blocos de informações e transformei cada um desses blocos em uma telinha, por exemplo, para o meu Instagram. Mas eu posso transformar cada um desses quadrinhos num tópico para uma apresentação pessoal. Então, eu falo, gente, olha, eu vou ter aqui 5 minutos para falar e eu gostaria de falar sobre a importância de cuidar da nossa alimentação e algumas atitudes que podem até ajudar a gente a perder peso. Primeiro, saiba que você pode desinchar. Eu tenho aqueles alimentos, abacaxi, o pepino, o gengibre, que são alimentos que, segundo nutricionistas, podem trazer algum benefício para o meu organismo. Segundo tópico, é importante eu montar o meu prato e saber o que é que eu estou colocando ali dentro. Outro tópico que eu aprendi na minha pesquisa, eu preciso beber a água, né, em quantidade adequada, existe um mínimo possível. Aliás, sobre a água, é importante dizer que quanto mais hidratado ou quanto melhor for a minha hidratação, melhor também o funcionamento do meu cérebro, porque 70% dele, pelo menos, é água. Eu também aprendi nessa pesquisa que eu posso incluir proteína e chamadas de boas gorduras em cada refeição que fizer, mas eu não posso abrir mão de atividades físicas. Veja, eu fiz uma pesquisa, eu posso abastecer o meu Instagram, se eu for da área de atividade física, de nutrição, se eu tiver um perfil ali que fale de vida saudável, mas eu posso transformar isso numa apresentação para um grupo. Né? Esse é um exemplo, estou trazendo a nutrição hoje, mas eu posso usar para quaisquer assuntos. E eu, se quiser, posso transformar isso numa palestra, numa mini palestra. Mas mais do que isso, talvez esse seja um assunto que eu possa levar para minhas rodas de conversa. Gente, eu fiz uma pesquisa rápida. Você sabia que para a gente emagrecer ou para nós desincharmos, pode ser muito mais simples do que a gente imagina, mas eu preciso adotar na minha rotina alguns cuidados muito simples, como montar meu prato, a água, até as proteínas e algumas boas gorduras ajudam, mas eu não posso abrir mão da atividade física. Veja, eu começo a incrementar, a alimentar o meu repertório. Eu passo a saber sobre coisas que eu não sabia. E a gente continua. E aí vai da criatividade. Como eu vou explorar, trabalhar esse conteúdo? Outra situação. Será que existe alimento bom ou ruim? A gente fala tanto, olha, cuidado com a sua alimentação, né? Esse alimento não é bom, esse alimento é ruim, esse alimento é industrializado,
esse outro alimento é natural? Será que tudo que é natural é saudável? Será que eu posso tomar chá à vontade, que não vai me fazer mal só porque é natural? Então, veja, eu vou aprendendo sobre alimentos que podem ser bons e alimentos que podem ser ruins. Faço uma pesquisa e, a partir dessa pesquisa, da mesma maneira, eu posso alimentar, por exemplo, a minha rede social. Não existe alimento bom ou ruim. Quem aqui leu não existe? Não existe, pois é. E é não hesite. É não hesite. Alimento bom e alimento ruim. Aí, a pesquisa, a pessoa transformou numa legenda, num texto, e depois ela faz um destaque aqui embaixo. De forma automática, a maioria das pessoas sequer notou que a palavra hesite não existia, né? Ninguém notou que era hesite. Quando você vê num primeiro momento, você acha não existe alimento bom ou ruim. O que que a pessoa fez aqui? Ela usou da criatividade, ela usou uma forma provocativa para abordar um determinado alimento. Você vai pesquisando, você vai conhecendo e você vai transformando tudo aquilo que você aprende em conteúdo para explorar, para apresentar para outras pessoas. Eu posso falar sobre qualquer coisa, mas eu preciso aprender a buscar conteúdos, alimentar o meu repertório, organizar as ideias, organizar o pensamento e aí de forma sequencial e criativa construir uma fala. Quando eu trabalho na rede social, na internet, eu estou trabalhando um texto, estou trabalhando postagens, mas eu estou organizando ali uma maneira de falar sobre algo. Mas eu posso trazer isso para minha fala no dia a dia. E com algumas informações, com algum conteúdo, eu já posso me expressar melhor. Mas tem um caminho que a gente pode e deve seguir quando a gente quer construir uma fala lógica, criativa, interessante. Que é essa sugestão que eu dou. Se vocês quiserem fazer uma foto dessa tela, depois eu vou colocar também ela lá no grupo, mas se vocês quiserem fazer uma foto dessa tela, toda a organização da minha fala, para que ela seja mais interessante, ela depende de um mini roteiro. O que é um roteiro? É algo engessado? É algo que eu preciso seguir sem fugir daquilo, como se fosse uma linha de um trem, tem que seguir só naquela linha? Não, um roteiro é um norte, ele dá uma ideia, ele te ajuda a seguir alguns passos até que você tenha a habilidade de construir informações, organizar a sua fala, o seu modo de se expressar de maneira mais orgânica, natural, sem dificuldade. Então, qual é o caminho que eu devo percorrer? Veja só, o primeiro passo é uma abertura que a gente chama impactante, atrativa. Você sabia que não existe... Desculpa, você sabia que eu preciso entender que existe alimento bom ou ruim? Você sabia que para pensar melhor eu preciso beber muita água? Que a água ajuda, inclusive, a melhorar a minha capacidade de pensar com clareza? Ué, como assim, Juliana? Pois é, um dos elementos fundamentais para eu ter uma saúde mental, conseguir organizar raciocínio, ideias, pensamentos, é ter um cérebro bem hidratado, porque ali, afinal de contas, a maior parte do meu cérebro é composta de água. Então, traz uma curiosidade. Você sabia isso? Imagine tal coisa. Nas redes sociais, a gente fala muito, usa muito os 3 passos, 5 passos. 5 passos para se comunicar melhor. 5 passos para cuidar da sua alimentação. 5 passos para ser uma pessoa mais saudável. 3 dicas, enfim. Mas tem outras maneiras muito mais interessantes e curiosas de a gente abordar, de a gente dar início a um assunto. Então, comece com uma fala ou uma mensagem que chame a atenção do público. Isso vale para tudo. Se você vai dar uma aula, se você vai falar com amigos,
ou se você vai fazer uma palestra e você quer a atenção daquele público gigantesco. Então, uma informação rápida e curiosa. A segunda informação tem que ser algo relevante, algo que seja interessante para as pessoas. Um dado, uma informação, um número, uma nova descoberta, o resultado de uma pesquisa. Hoje eu comecei falando, gente, 80% da população tem uma dificuldade extrema para se comunicar, porque não consegue organizar ideias e pensamentos. Aí eu vou para uma informação complementar, que é um terceiro tópico. Eu trago uma informação que complementa essa anterior. Então, eu falei que 80% da população tem uma dificuldade extrema para se comunicar, a informação complementar seria: e sabe por que que isso acontece? Porque, na verdade, a dificuldade que a maioria das pessoas enfrenta é para organizar ideias e pensamentos. Depois eu vou para um quarto tópico, contextualizando essas informações. Por que que as pessoas têm essa dificuldade extrema para organizar ideias e pensamentos? É porque elas não conseguem, muitas vezes em meio à emoção, à ansiedade, elas não conseguem sequer dar conta daqueles pensamentos que estão movimentando a sua cabeça, que não... Eu estou tão ansioso, eu estou pensando, preocupado com tantas coisas, que eu não dou conta de organizar as ideias e abordar e selecionar aquelas informações que eu preciso para o agora. E aí eu concluo, o quinto passo, eu concluo a minha informação. O que é que eu preciso para começar organizando melhor as minhas ideias e pensamentos? Faça uma regulação emocional, faça um exercício de respiração, tome um banho fresco, controle a sua ansiedade, faça uma caminhada. Depois que você estiver num estado emocional tranquilo, você vai conseguir organizar os pensamentos. Mas se eu não tiver informações, eu não consigo organizar. Então, eu preciso ir para a pesquisa, eu preciso me abastecer de informações, depois organizar aquelas informações por temas, por editorias, e a partir dessa organização, então, eu trabalho cada subtema individualmente, organizando as informações. A partir daí, eu consigo construir uma fala, um conteúdo mais adequado, mais fácil para quem vai receber, mais fácil para a pessoa que vai se abastecer daquelas ideias que eu vou distribuir. Então, não é difícil nós melhorarmos a nossa comunicação, mas até que a gente desenvolva habilidade, eu preciso fazer esses exercícios. E o exercício que eu, nas minhas mentorias, nos treinamentos que eu dou, o exercício que eu passo para as pessoas, basicamente, assim, para a gente começar uma caminhada de desenvolvimento, são dois. O primeiro, aprender a controlar ou aprender a regular as suas emoções. Tomando um copo d'água, fazendo os exercícios de respiração, algum exercício, uma atividade física, para que eu comece a controlar essas emoções e num estado emocional mais tranquilo, equilibrado. Então, eu vou buscar curiosidades, buscar assuntos diversos, que possa ser que possa ajudar a abastecer a minha biblioteca interna, esse repertório. Então, um dia eu vou ler um pouco sobre nutrição, alimentação saudável, no outro dia eu vou querer saber sobre atividade física, no outro eu vou querer saber sobre arte, no outro eu vou querer pesquisar algo sobre literatura, enfim, eu tenho que exercitar a minha curiosidade, começar a buscar informações sobre temas que não fazem parte do meu dia a dia. Se você é uma pessoa que está todos os dias lidando com os mais diversos assuntos, você sempre vai receber informações. Mas o importante é o que eu faço com as informações que eu recebo. Eu preciso torná-la palpável, organizar, ver o que daquilo que eu recebi, daquelas informações que eu busquei, o que é que pode fazer sentido para mim e o que é que pode fazer sentido para o outro. O que é que eu posso levar para outras pessoas daquilo que eu conheci, daquilo que eu aprendi. Esse é um exercício. Você não precisa fazer uma grande pesquisa. Você vai buscar um determinado assunto, fazer uma leitura, organizar algumas ideias e aí pensar, eu vou contar para outras pessoas. E faça esse exercício diariamente.
conte para outras pessoas. Ou, se você trabalha no seu Instagram, leve para ali também. Faça um post ali para o seu feed com uma informação interessante e discorra na legenda. Organize as ideias escrevendo e coloque na legenda do seu Instagram. Não vai demandar muito tempo. Eu não preciso fazer uma sequência, né, lá de criativos no Canva ou qualquer outro aplicativo que eu utilize para fazer a criação das minhas redes sociais. Mas eu posso uma criação só, ou uma fotografia, uma foto, e eu discorro organizando as ideias na legenda. Mas, sobretudo, para desenvolver essa comunicação do dia a dia, tornar a minha fala mais habilidosa, mais clara, mais assertiva, mais objetiva, mais direta, leve essas informações para outras pessoas. Exercite contar essas pequenas historinhas. Parece um exercício que não dá resultado nenhum, mas ele pode transformar a sua comunicação, transformar a sua relação com as pessoas, porque você vai ser uma pessoa mais interessante, e é muito provável que transforme também os resultados na sua vida. Porque quando você começa a se relacionar, trocar ideias, você fala, você vai aprender a ouvir também. Eu preciso saber ouvir, porque eu me abasteço do que o outro traz para mim também. E assim o meu repertório vai ficando cada vez mais rico. E quando eu trabalho o repertório, eu trabalho a minha comunicação. Ele é um grande baú de informações já mais organizadas que me permite falar com mais assertividade também. Gente, faz sentido para vocês? Vocês conseguem visualizar? Vocês conseguem visualizar uma possibilidade de exercitar e transformar a sua comunicação? Podem colocar aqui no chat, ou se alguém quiser abrir o microfone, a câmera para falar alguma coisa. Eu achei fantástico, Ju, mas para colocar em prática, a gente vai ter, eu, no meu, pelo menos, vou ter que treinar e cada um tópico por vez e voltar e treinar e ter muita disciplina, mas é exatamente essa linha de disciplina de itens e tópicos que todo mundo tem que falar, porque senão a gente vai falando coisas que surgem na mente, magoando as pessoas, falando verdades que, na verdade, são achismo. Então, perfeito. Até queria que você mandasse isso para mim, para eu colocar estampado assim no meu escritório, porque é essencial a visualização para colocar em prática. Olha, Perfeito. Obrigada. essa telinha dos 5 tópicos eu vou colocar depois no grupo do WhatsApp, e aí para vocês visualizarem. Mas, gente, é algo muito, muito, muito simples. Eu nem quero, eu sei que todo mundo aqui é muito ocupado, eu nem quero que vocês demandem muito tempo do dia a dia, mas se vocês pegarem 10 minutos, escolha um tema, e aí, a partir da pesquisa que você fizer, extraia dela 3 informações, só 3. Então, eu citei o exemplo da arquitetura, eu adoro usar a arquitetura e me desafiei para hoje trazer um exemplo diferente, mas eu posso fazer com qualquer tema. Mas eu gosto da arquitetura porque ali eu trabalho artes, eu tenho várias escolas, enfim, eu passeio pela sociedade. Então, o exemplo da arquitetura que eu falei, a arquitetura clássica. Quando ela surgiu? Eu tenho 3 arquitetos ou 3 artistas, né, 3 pessoas, 3 profissionais que sejam referência nessa área. Onde eu encontro essas obras? Onde eu encontro o clássico na arquitetura? O que é que seria uma decoração com estilo clássico? Olha que são curiosidades, não é algo. A informação não necessariamente vai transformar a sua vida, mas o exercício vai. O exercício vai transformar a sua vida. Então, 3 tópicos e exercite. Olha, hoje eu descobri uma curiosidade. Você sabia que o estilo, sei lá, agora eu vou criar, vou inventar um assunto, um dado que eu não pesquisei. Mas já que a gente está falando de arquitetura, você sabia
que a arquitetura moderna, hoje, é muito mais evidente nas cidades brasileiras do que o clássico, e isso já foi diferente alguns anos atrás. Eu estou imaginando pelo que eu vejo nas ruas, mas eu não pesquisei, viu, gente? Eu estou agora aqui eu estou fantasiando uma informação. Mas você pesquisa algo do seu, pode ser da sua área ou de um assunto que você tenha afinidade ou que você tenha paixão. Eu sei que tem gente aqui, olha, tem gente aqui que gosta da estética, aqui tem gente que é da saúde, dos chazinhos, tem gente aqui que tem o futebol como uma paixão. Enfim, tem gente que tem a arquitetura, o mercado imobiliário. Então, escolha um tema que seja da sua paixão e pesquise. Da pesquisa que você fizer, rapidinho ali no Google, da pesquisa que você fizer, extraia 3 ou 4 informações relevantes. E veja, qual é uma curiosidade que eu descobri hoje? Legal, essa curiosidade ela pode ser a abertura da minha fala. Qual é uma informação relevante? Essa informação relevante é o segundo tópico. Qual seria uma informação complementar a essa informação relevante? É o terceiro tópico. E aí eu posso humanizar, trazer para o dia a dia, é o quarto tópico. E aí eu faço um desfecho. Gente, se todo mundo for para a arquitetura moderna, daqui a pouco o clássico virou antigo. Entende? Mas veja, é uma frase que eu criei agora. Nossa, se todo mundo continuar muito de olho na arquitetura moderna, em algumas décadas o clássico vai se tornar antigo. Então, é isso, você vai usar a sua criatividade, mas você vai aprender algo. E quando eu digo que pode não ser importante, o tema pode não ser importante, mas o exercício vai ser fundamental, e inclusive é muito saudável para o nosso cérebro, é porque eu estou fazendo o meu cérebro exercitar a organização de ideias e pensamentos. Uma vez que eu organizei, é como se eu colocasse num pacotinho e numa prateleirinha. Eu nunca mais vou esquecer daquilo. Eu falo dessa história da água no cérebro, e eu já citei isso numa outra aula, que foi uma atividade, nós fizemos uma atividade prática, e uma das pessoas fez essa pesquisa. Ela pesquisou que para você pensar melhor, você precisa beber muita água. Então, essa foi a frase que ela trouxe de impacto. Você sabia que para pensar melhor, você precisa beber muita água? Essa informação é verdadeira e relevante porque o cérebro desidratado, ele compromete todas as funções do nosso organismo. 70% do nosso cérebro, ou mais do que 70, ou quase 70, enfim, é água. Então, se faltar água no meu cérebro, falta a parte mais importante para o funcionamento dele. Enfim, a gente Ju, não mas eu esquece acho que das informações. é verdade, mas eu acho que as informações elas têm que vir sempre acompanhada de algum fato científico ou de alguma narrativa, de uma experiência. É fato de que a água, quando a gente bebe muita água, a gente oxigena o cérebro, né? Os Hidrata. neurônios ficam A gente mais. hidrata o nosso cérebro. Sim, os neurônios ficam, as células ficam mais hidratadas e oxigenadas, né? Retira o sono, enfim. Porque às vezes também fica vazio a gente passar uma informação sem credibilidade, sem essa pesquisa que você Veja bem, mencionou, né? veja bem, Leninha, veja bem, a ideia aqui não é nós criarmos apresentações científicas ou apresentações relevantes. Esse exercício, ele é um exercício para organização de pensamentos e Comunicação. ideias, organização de informações. O que Ah, eu faço com legal. elas? É claro que se eu vou fazer uma busca, mesmo essa pequena pesquisa que eu fiz sobre nutrição, eu busquei em alguns sites que são de nutricionistas, que já estão relacionados à Legal. saúde. É óbvio que eu preciso buscar informações em fontes seguras, em fontes de Uhum. informação que sejam fontes seguras. Né? Esse é a orientação número um, é indispensável, porque senão a gente vai estar produzindo fake news. Mas Ju, pode falar. e quando você quer expor uma ideia,
apenas expor uma ideia, né? Sem a dinâmica da pesquisa, como você colocaria isso na comunicação para expressar? Sabe o que eu estou vendo ultimamente, Ju? Eu gostaria até de que você abordasse, sem sair do tema de hoje, muita fala sem. Como é que eu colocaria? Você fala, mas não se comunica. Eu estou vendo Sim, que as pessoas falam, mas não expressam o desejo, sabe? É uma fala assim, em olha vão. só, a nossa próxima aula, semana que vem, eu já vou adiantar o tema aqui então, é como falar e ser ouvido. Esse é o tema Ah, da aula que vem. Nós não legal. conseguimos abordar todo o estudo da comunicação e todas as técnicas para melhorar a nossa comunicação em uma aula apenas, em 50 minutos, Uhum, é o que a gente pretende trabalhar perfeito. aqui. Mas toda segunda-feira, 7h30 da noite, eu estou aqui justamente para ajudar a desenvolver, a dar mais dinamismo para a nossa comunicação. Hoje, o exercício é complementar a aula passada, que eu expliquei todos os tópicos, por quê? Qual é a maior, por que é que eu tenho uma grande dificuldade, ou melhor, qual é a dificuldade da grande parcela da comunicação, da população? Ela tem dificuldade para se comunicar porque não domina o que vai falar. Então, quando Entendi. eu falo, apenas falo e não estou me comunicando, muitas vezes eu nem sei exatamente o que é que eu estou falando. É o que a gente mais vê no dia a dia. Pessoas Uhum, que se expressam e que falam, ou que falam é a tal da conversa vazia, e que até no dia a dia faz parte, né? Aquelas brincadeiras, uma piada, algo que não vai, que é só para descontrair mesmo, não vai acrescentar nenhum grande ensinamento na nossa vida. Mas isso faz parte também, né? A conversa descontraída. Mas dentro da conversa descontraída, eu posso trazer ali algumas pílulas de informação. O grande exercício que eu estou propondo hoje é como me abastecer de conteúdos, começar a dominar pequenos conteúdos, que na verdade é o que a gente usa no grosso do nosso dia a dia, e a partir dessa busca por conteúdos, eu aprender a organizar ideias. Esse é um exercício que o meu cérebro precisa aprender a fazer. Quando o meu cérebro começa a organizar essas ideias, ele aprende a fazer isso com mais facilidade, com mais habilidade, e vai ficando cada vez mais fácil. De repente, numa pequena conversa, ou ouvindo a fala de uma outra pessoa, assistindo uma aula, ouvindo uma palestra, eu já capto algumas informações que fazem mais sentido para mim, e imediatamente eu já consigo falar: olha, gente, você viu um negócio tão importante nessa palestra que eu assisti, nesse filme que eu assisti, nessa aula, num teatro que você foi, num espetáculo de teatro. Tudo que nós recebemos de informação abastece esse nosso repertório. Então, com o passar do tempo e exercitando, eu vou aprendendo a captar informações, conteúdos, organizar e colocando ali nas prateleirinhas, nas gavetinhas da minha biblioteca interna, que a gente dá o nome de repertório. Entende? Então, nesse momento, eu não estou querendo ensinar vocês a fazerem grandes pesquisas, não. Nesse momento é dizer que toda pessoa pode falar sobre qualquer coisa, fazendo pequenos exercícios de busca, de alimentando a curiosidade, fazendo exercícios de busca, de organização de ideias e pensamentos que vão permitir uma fala mais lógica, mais assertiva, mais coerente. Ficou claro? Perfeito, Ju. Obrigada, querida. Agora, na semana que vem, a gente vai ter, sim, essa aula de o que eu preciso para falar e ser ouvido. O que eu preciso para que as pessoas olhem para mim e prestem mais atenção. Seja qual for a sua área de atuação, eu tenho certeza que se você aprender algo sobre isso, vai fazer diferença no dia a dia da sua profissão. Gente,
Mais alguém? Perguntas? Alguém quer falar alguma coisa, pôr alguma coisa no chat? Escrevam no chat, então. Fez sentido? O que fez sentido? Eu gostaria que vocês colocassem ali 2, 3 palavrinhas, uma frase. O que nós abordamos hoje fez sentido? Volta sim. Pode Ju, colocar no chat. Oi. tudo fez sentido. O detalhe é organizar tudo em mente e a questão, principalmente, que você falou lá no comecinho, do emocional, né? Às vezes você sabe o conteúdo, você entende do que você trabalha, do que você fala, mas na hora que a pessoa te questiona, você fala, opa, porque aí vem aquele emocional e bagunça tudo, né? Eu lembrei hoje nós de manhã conversando sobre isso. É exatamente É isso. válido, e eu acho que como você falou ali, a Poliana confirmou no chat, é uma questão de exercício. Quanto mais a gente faz isso, mais a coisa deslancha, né? Mas também Eu é um sempre, pouquinho que a gente para, parece que a gente trava de novo. eu sempre faço a analogia da comunicação com a maratona. Você vê uma pessoa que se comunica muito bem, que não tem nenhuma dificuldade, que vai para um palco, que faz estripulias, né, diante de uma grande plateia. Ela não começou assim. É como uma maratona, quando você vê uma maratonista correndo ou chegando, né, atravessando a linha de chegada, você fica admirado e fala: Nossa, eu também quero correr uma maratona. E eu não vou correr uma maratona no dia seguinte, nem um mês depois, talvez nem 6 meses depois. Eu preciso ter a primeira atitude, primeiro, dar o primeiro passo, como eu sempre falo. Você precisa, pelo menos, se dispor a fazer uma caminhada, a correr 1 quilômetro, de repente 5, talvez 10, e aí um dia você pode correr uma meia maratona. E quando você menos esperar, você vai estar correndo os seus 42 quilômetros. E tem gente que vai muito além, vai para ultramaratona, né? Então, enfim, não existe limite, né? Mas não pode ter também limitação. Eu não posso dizer, não, isso não é para mim. Não, eu não dou conta. Você dá conta, sim. Talvez você não consiga correr uma maratona. Talvez nem seja o seu objetivo correr uma maratona. Mas tenha certeza que se você caminhar 2 quilômetros por dia, se você correr 5 quilômetros, ou se você fizer 2 treinos de 10 quilômetros por semana, você já está com a sua saúde muito melhor do que a grande parcela da população. E assim é com a nossa comunicação. Se você for capaz de se expressar melhor no seu círculo familiar, se você conseguir se expressar melhor no ambiente de trabalho, talvez você não tenha o objetivo de dar grandes palestras, de ir para a televisão, de ser uma referência no rádio, mas se nos seus círculos do dia a dia, nos seus círculos de convivência, você já se expressar melhor, você vai ter uma vida muito mais saudável no que se refere à comunicação. Muito diferente da imensa maioria da nossa população. Você não precisa fazer um grande esforço, você precisa fazer um pouco de esforço e querer ser melhor. Tudo faz sentido, manter o controle da mente e a organização de conteúdo. Aline, é isso mesmo, né? O controle da... Eu preciso seguir um passo a passo. Se eu não tiver o controle da mente, eu nem gosto de usar a palavra controle, mas se eu conseguir negociar, se eu conseguir mantê-la em equilíbrio, eu estou ficando nervoso, identificar as minhas emoções, a gente vai ter uma aula só sobre isso, e o que eu preciso para regular essas emoções, como eu posso, né, regular as emoções para ter uma vida de mais qualidade, para ser uma pessoa mais presente em tudo aquilo que eu faço, saindo do nosso piloto automático. É muito fácil a gente viver a vida no piloto automático, mas se eu consigo fazer algum exercício que me tire desse automático e coloque um pouco de consciência nas minhas ações, nas atitudes, nas escolhas, naquilo que eu falo, naquilo que eu expresso, não apenas pela fala, mas de outras maneiras, eu já sou uma pessoa com uma performance muito maior do que a grande maioria. Tá bom, gente? Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, eu estou à disposição,
no dia a dia pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Nós temos o grupo da Jornada da Transformação, que é esse grupo. Eu não sei se todos vocês que estão aqui vieram por esse grupo, mas é onde não é um grupo de conversa, é onde eu compartilho os conteúdos aqui, mas se vocês precisarem falar comigo, vocês têm ali o meu WhatsApp, vocês me acionam, então eu estou sempre à disposição. O meu objetivo é tornar a nossa comunicação uma habilidade mais acessível para todas as pessoas. Essa é a minha missão. Foi essa missão que eu abracei, é por isso que eu estou aqui. Tá bom, gente? Obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Ótima semana para vocês, meninas. E Muito hoje obrigada. temos um menino, né? Muito obrigada. Hoje é o Henrique também. Prazer, viu, Henrique, ter você aqui. Muito obrigada para todos vocês. Boa noite, meninas. Um grande Boa noite beijo para todos. Obrigada, Beijo, Ju. e nos vemos na semana que vem. Podem convidar, se vocês quiserem passar para outras pessoas, podem convidá-los para estar com a gente aqui toda segunda-feira, 7h30 da noite. Hoje nós estamos encerrando 8h30, mas o objetivo é que seja ali. 45, 50 minutos de um bate-papo muito gostoso, de onde vocês podem sair pensando que algo pode ser mais simples e mais fácil na vida de vocês. Muito obrigada.